Lembro que uma das minhas inseguranças era perder o bebê, porque na época eu tinha ouvido muitas colegas, pessoas perdendo filhos, então eu ficava assim, nossa, meu Deus, eu sei que eu não, né, pode acontecer, então eu ficava muito nessa. Esse é o medo. Acho que toda mãe, né? A primeira coisa é, ai, se não vingar. Oi, gente, Karina aqui para mais um Para Elas Podcast. É uma alegria ter você aqui com a gente e eu quero começar falando para você, te convidando a participar conosco do Clube do Livro do Amamos a Bíblia. Nós estamos lendo Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence, e em seguida nós vamos ler Espaço para Deus, do Henry Noah. Então, se você quer fazer parte desse tempo, dessa comunidade de leitores, eu te convido a fazer parte. E agora nós vamos para nossa convidada de hoje, a Carol Sakamoto. Carol, uma alegria tê-la aqui comigo para esse tempo. E eu quero te pedir para que você se apresente. Então, meu nome é Carol, né? Carolina Sakamoto. Sou mãe de uma linda menininha que vai completar 3 meses, dia 20. E meu esposo, o Alex Sakamoto, que trabalha no Jesus Cop. É uma alegria para mim também estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito nesse tempo de maternidade, mãe de primeira viagem. Então, espero que edifique muito quem está nos vendo, assim como o Senhor tem falado muito comigo nesse tempo. Amém, que bom. E pra gente começar, nós vamos falar, né, como a Carol já falou, nós vamos falar sobre maternidade e vida com Deus. E pra eu começar, eu quero te perguntar, Carol, você está vivendo uma oração feita? Nossa, com certeza. Você já se planejava? Você tinha esse sonho? Sim, foi muito doido, porque eu falo que é um testemunho a minha gravidez, porque quando eu era menor, eu não tinha um sonho de ser mãe, como muitas pessoas que falam, né? Muitas mulheres falam assim, nossa, meu sonho é casar, meu sonho é ser mãe. Eu não tinha propriamente esse sonho, mas eu falo que quando eu coloquei no meu coração, Senhor, eu quero ser mãe, o Senhor foi trabalhando ali em mim várias questões. E aí uma delas é que quando eu estava perto dos meus 30 anos, eu falava, Senhor, por favor, me dá uma filha ou um filho até os meus 30 anos. E aí, Deus fez isso, assim, de forma realmente... Eu lembro que quando eu completei 30 anos, eu recebi muitas palavras no dia do meu aniversário, inclusive no nosso DNA, falando que o meu jardim ia florescer. E eu lembro que quando foi dia 21 de março, que foi meu aniversário, que eu recebi essas palavras, eu senti no meu coração que seria sobre maternidade. Ninguém falou pra mim que seria sobre maternidade. E aí, dia 20 de agosto desse mesmo ano que eu recebi a palavra, eu descobri que eu tava grávida. Então, pra mim, com certeza, foi uma oração respondida, porque eu falava muito pro Senhor, Senhor, eu quero saber o que é isso, eu não quero passar a vida sem descobrir o que é ser mãe. E realmente o Senhor não só respondeu minha oração, como também fez algo dentro de mim, antes mesmo de eu engravidar. Muito bom. E como que foi esse processo, Carol, de engravidar? Demorou? Foi rápido? Vocês decidiram e já engravidaram ou não? Como é que foi isso? Não, demorou um pouquinho. Eu lembro que até a minha ansiedade foi por causa disso, né? Eu tava orando e também com medo, assim. No fundo, eu tava com medo, porque quando a gente decidiu, a gente conversou sobre isso, o Alex falou, não, vamos esperar um pouquinho pro plano dar certo e tal. Aí, quando o plano deu certo, aí eu parei o remédio e tal. E aí, eu lembro que de parar o remédio até engravidar, foram 9 meses. Foi quase um ano de tentativa. E exatamente, foi outra coisa também, né? Foi praticamente uma gestação antes de engravidar. E eu lembro que no começo, assim, nos 6 primeiros meses, eu fiquei muito ansiosa, porque eu não tava engravidando, então eu falava, será que tem alguma coisa errada? Será que... E uma médica falou pra mim, até o primeiro ano de tentativa é normal. Se passar desse período, aí é bom você investigar se não tem algum problema. Então, foi uma ansiedade. Entre a gente decidir, eu realmente engravidar, eu passei por umas questões de ansiedade, assim, um pouco. No começo mais, e aí depois do 6º mês eu dei uma relaxada, e falei, não, Senhor, tá nas tuas mãos, eu não vou ficar ansiosa com isso, o que for pra ser, vai ser. Aí fluiu melhor, assim. Então, nesse processo para engravidar, que teve esse tempo de ansiedade, você foi pro Senhor? Fui, eu orava e falava, Senhor, eu tô ansiosa. Eu sempre fui muito sincera com o Senhor, tipo, uma oração igual eu tô falando com você. Então eu falava, Jesus, o Senhor sabe dos meus medos, das minhas inseguranças, eu quero engravidar até os 30, mas não sou eu.
que controlo, né? A gente tem essa questão de querer controlar as coisas, mas não somos nós que controlamos. Então eu tinha essa consciência, apesar de estar ansiosa. Então eu falava, Senhor, apesar de eu estar ansiosa, eu confio no Senhor. Então o Senhor vai fazer o que é melhor para nós. E tanto que eu me surpreendi quando eu descobri que eu estava grávida. Apesar de estar esperando, é como se você nunca esperasse de fato. Você está esperando, mas quando acontece, você fala, aconteceu. E aí eu, tipo assim, aí passou um filme na minha cabeça de todas as orações que eu tinha feito. Eu orava pro Senhor me transformar em uma mãe. Eu sabia que a maternidade ia fazer muitas coisas em mim, então eu orava desde, assim, antes de saber que era a Manu, eu já orava pelo meu ventre, para que o Senhor me abençoasse, mas também com consciência de que não seria no meu tempo. Sim. Então, quando eu descobri, assim, e tal, foi uma alegria muito grande, mas também veio outras inseguranças, né, no processo, mas realmente, assim, foi uma experiência com Deus tremenda. Que lindo. E dentro desse tempo de gravidez, né, da sua gestação, quais foram os desafios? Tem testemunho? Tem muito testemunho também. Esses 9 meses de Manu. Foi muito tranquila a minha gestação. Eu falo assim que foi um presente de Deus do começo ao fim, porque eu não tive nenhuma, assim, eu não tive nenhuma intercorrência. E eu lembro que uma das minhas inseguranças era perder o bebê, porque na época eu tinha ouvido muitas colegas, pessoas perdendo filhos, então eu ficava, Senhor, nossa, meu Deus, eu sei que eu não, né, pode acontecer, então eu ficava muito nessa. Esse é um medo. Acho que toda mãe, né? A primeira coisa é, ai, se não vingar. Então eu tinha medo de perder. Mas aí eu lembro que eu orava muito pro Senhor ir me tratando nesse período. E aí a única coisa que eu descobri foi que eu tive pressão alta gestacional. Sim. E aí eu não me desesperei, eu entreguei nas mãos do Senhor e Deus me preparou uma médica incrível pra mim. Até na questão de médica, meu Deus, tipo, preparou a médica pra mim, que ela é incrível, maravilhosa. E aí me tranquilizou muito. Então eu tive alguns cuidados, mas assim, foi muito tranquilo. Eu não tive nenhuma restrição, o acompanhamento dela foi muito bom, eu não tive dores, não tive nada assim, né? A questão que eu já orava na gestação foi que eu falava, Senhor, eu sei que a minha vida com o Senhor vai mudar. Então, desde já, eu quero que o Senhor tranquilize meu coração para que eu não me cobre depois, mas para que eu viva uma nova experiência com o Senhor na maternidade, para que eu descubra uma beleza do Senhor que eu ainda não vi. Então eu orava nesse sentido, Senhor, eu quero ver uma beleza do Senhor que eu ainda não vi. Eu não quero achar que eu estou tendo menos devoção ao Senhor. Eu quero encontrar uma nova forma de devoção na maternidade. Então, durante a gestação, eu já ia orando sobre isso. Aí eu colocava a mão na minha barriga, eu orava pra Manu, eu já orava, Senhor, o futuro dela, a vida dela tá nas tuas mãos. Que o Senhor gere na vida dela aquilo que o Senhor tem como propósito para ela, como pessoa, como discípula de Cristo. Então, foi uma gestação que eu orava muito e já meio que me preparando para como seria a maternidade. Sim. Muito bom. E, Carol, você tá saindo do puerpério, né? Tá saindo? Já saiu? Já saiu. Esse momento, esse período é um momento de muito vulnerável, né, pra mulher. Inclusive emocionalmente. Eu quero saber de você, como é que foi esse período, né? Principalmente sem a sua mãe o tempo todo aqui, porque... Para quem não sabe, a mãe da Carol mora, os pais da Carol moram numa cidade vizinha, Presidente Prudente, né? Mas não estão aqui sempre. Então, como que foi esse período aí para você? Sim. Olha, eu vou falar que de toda a gestação que foi tranquila, o puerpério foi o mais difícil. Porque assim, eu sou muito prática, você me conhece, e eu sou muito positiva. Então assim, não, eu vou tirar de letra. Eu falava isso na gestação, né? Eu falava, não, eu vou tirar de letra. Eu acho que não é tão difícil assim, igual o pessoal fala. O quê? Minha filha, Deus me pegou nesse período. Porque assim, é óbvio que eu falava isso também pra me tranquilizar. Porque eu falava, não adianta também eu ficar colocando caraminhola na minha cabeça, né? Então eu me tranquilizava. Só que quando chegou o puerpério, eu fiquei assim, eu fiquei, como que eu posso falar? Eu até foge as palavras, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu achei que eu estava entrando em depressão pós-parto, porque eu não estava esperando que o puerpério me traria uma certa tristeza. E aí a gente se sente culpada como mãe de estar triste num período que você está tendo o maior presente da sua vida, que é o seu filho. Então, assim, o que segurou minha onda foi a presença dos meus pais aqui, que a minha mãe ficou
durante todo o mês comigo, e aí você tá se descobrindo como mãe, aí você tá com privação de sono, a amamentação pra mim era uma coisa que eu queria muito, graças a Deus hoje eu amamento exclusivamente a Manu, só que no começo eu sofri muito, eu tive muitas dores, fissuras, então mistura tudo isso, então os seus hormônios estão em baixa, o seu emocional tá afetado, então assim, realmente foi uma fase muito difícil pra mim, foi uma dor silenciosa, porque assim, por fora eu tava bem até, foi muito tranquilo no sentido de toda a dinâmica, mas por dentro eu me questionava muito. Até mandei mensagem para uma amiga minha perguntando se era normal, se eu não estava entrando em depressão pós-parto, porque foi um período que eu me sentia, acho que, muito culpada, sabe? Também, tipo, eu tô aqui cuidando exclusivamente da minha filha, mas é uma fase que você não existe. É só o seu filho, os cuidados com o seu filho, então é totalmente anulado, assim, quem você é. Então isso gera uma questão de identidade, sabe? Sim. E eu lembro que um dos testemunhos que eu tenho sobre isso é que um dia eu tava mal sobre isso e eu tava me cobrando muito com a minha mãe, em comparação à minha mãe. Porque minha mãe sempre foi uma mãezona, minha mãe sempre falou da maternidade, assim, como se fosse não perfeito, foi maravilhoso, eu não tenho nada de ruim pra falar. Minha mãe sempre foi essa mãe. Uhum. E eu me comparava com ela, tipo, eu quero ser essa mãe. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava assim, nossa, mas por que não tá sendo assim comigo? Tá sendo mais difícil do que foi pra minha mãe. Aí eu orei e eu vi um post no Instagram que falava assim, por que o puerpério de antigamente não é o mesmo de hoje em dia? E aí eu senti que foi uma resposta de Deus para aquilo que eu tava sentindo. Porque ele explicou sobre a diferença de geração. Ele falou, a geração de antigamente foi criada de uma forma, as mães eram exclusivamente do lar, tinha toda uma outra questão de geração e de sociedade. E a minha mãe me criou totalmente diferente para ser independente, para trabalhar. Então, assim, quando eu engravidei, eu tava no ápice da minha vida profissional. Tava super realizada profissionalmente, no meu casamento, super independente. Quem me conhece sabe que eu não paro. Então, foi conflituoso por isso, mas aí eu tive a resposta. Você é de uma outra geração, você foi criada para ser independente. Então, tá tudo bem. Então quando você é mãe, você não vive mais essa independência. Mas tá tudo bem. Não se compare com a sua mãe, não se compare com outra pessoa. E eu acho que se tem um recado que eu tenho para dar para todas as mães, é não se comparar com as outras. Vai vir esse sentimento, mas a gente tem que ir sempre ir educando a nossa mente de não se compara, porque você vai ter a sua experiência como mãe. E isso também vai ser importante pro seu discipulado, para você ser transformado. Então, foi desafiador, muito desafiador, só que graças a Deus eu vejo que foi também o Senhor me tratando, né, me cuidando de mim. Sim, você deu esse testemunho, né, era uma das coisas que eu ia te perguntar mesmo, né, essa questão de ver a sua mãe como essa mãezona, e aí você se vê incapaz, né, porque minha mãe foi uma mãe muito boa, e aí? Exato. A minha comparação não era com pessoas de fora. Sim, era com a minha mãe. Tipo, a minha maior comparação era... Ainda é, né? Eu me pego às vezes, mãe, mas a senhora... E aí até o Alex falou, não, para de ficar vendo essas coisas na internet, que o povo mostra uma vida. Mas não era da internet, era a minha própria mãe. Era tipo assim, mano, eu tenho que ser uma mãe tão boa quanto minha mãe foi. Então a gente volta e meia conversa sobre isso, de como que eu criei essa expectativa. E ela mesma falou, filha, calma, você tem que viver a sua experiência, você é de uma outra geração, você tem uma outra vida. E é isso, assim. E até olhando pra sua vida, Carol, uma vida de uma mulher que trabalha fora, né? Tem a sua rotina ali mais agitada, aí do nada nasce um bebê e para tudo. E aí para tudo. E aí você se vê literalmente trancada dentro de casa pra cuidar do bebê, da bebezinha ali. Sim, é dedicação exclusiva. Então, de fato, deve ser um baque. Ainda mais quando o Alex saía pra trabalhar e eu ficava só com a neném. Até hoje, assim, hoje eu tô mais adaptada, né? Porque ela vai fazer 3 meses. E a minha mãe e meu pai vêm todo mês, né? Todo mês eles estão aqui. Mas assim, até hoje, quando ela vai embora, eu choro, porque eu vou ficar sozinha, eu vou ter que começar a rotina tudo de novo. Então a gente passa por isso. Mas assim, o Senhor foi muito cuidadoso comigo e me lembrar, olha, a sua vida tá parando, mas eu estou tratando você. Isso é importante também. E a palavra que o Senhor me deu esse ano foi permanecer. Então fez total sentido porque o Senhor estava cuidando de mim. Você vai permanecer todos os dias nisso, porque isso agora faz parte da sua vida, das suas prioridades. E então, apesar de parar tudo, eu vejo como é bom para o ser humano a gente ter essas paradas. Né? Não só devido a um filho, mas outras situações, porque é o Senhor nos ensinando a descansar. Que mesmo que você tenha um trabalho árduo, que ali não é um descanso totalmente, né, o tempo todo, mas
o Senhor tá ensinando você a parar a vida parar de rodar só ao seu redor mesmo, porque a gente é muito egoísta, né? A gente quer sempre pensando nas nossas coisas, nas nossas realizações, e um filho é completamente o oposto, é você doar a sua vida por ele, você tá dando a sua vida totalmente para outra pessoa e não para os seus próprios interesses. Sim. Então, o Senhor me ensinou muito, tem me ensinado muito sobre isso, né? Isso, muito bom. E Carol, deixa eu te fazer outra pergunta. Como que tá nessa vida de Manu para completar 3 meses, semana que vem, né? Sua vida devocional, como que tá funcionando isso? Nossa, isso daí é uma das coisas que eu já orava na gravidez, porque eu sabia que não ia ser uma vida linear. Mas eu sabia e ao mesmo tempo eu falava, eu não vou me cobrar, porque eu sei que a minha vida devocional, eu vou ter experiências com o Senhor que não vão ser lineares, porque uma maternidade não é linear. Tem um dia que a sua filha tá de um jeito, tá de outro, então eu sabia que não ia ser uma coisa simples de eu acordar todo dia e fazer meu devocional como a maioria das pessoas faz. Então hoje é muito engraçado, porque é uma coisa que eu acho que foi uma das experiências mais profundas que eu tô tendo com Jesus, é quando eu desço com ela pro meu café da manhã e eu coloco um fundo musical de oração aqui, e eu oro, falo com o Senhor com ela no colo. Uau. Ninando ela, e aí eu abençoo ela, e eu vou conversando. Então meu devocional é assim, cada dia de um jeito. Às vezes eu tô com ela no colo, fazendo ela dormir, orando, e aí enquanto ela dorme, eu vou orando, vou andando pra lá e pra cá, e falando com Deus. E o Senhor já falou muitas coisas comigo nesse período, assim, que eu até falei, uau, parece que não tá sendo nada, né? A gente acha que tem que ser performático um devocional, e o Senhor já tem me falado justamente sobre isso, não é sobre o tempo, assim, às vezes é 15 minutos que eu tenho, às vezes não é, tipo, 5 minutos pra falar, Senhor, obrigada por esse dia, obrigado pela minha filha, obrigado pelo que eu tenho vivido, sabe? O meu devocional é isso. Aí esses dias eu comecei um devocional específico pra mães. Aí o que eu faço? Ela dormiu, ela tá no meu colo, eu pego o celular, ela tá no meu colo, eu leio o devocional, leio a passagem do dia e oro. É isso, entendeu? Mas eu já orava para que o Senhor me revelasse algo diferente nesse período, e realmente tem sido. Eu falo que não é sobre tempo ou sobre um método que você usa para fazer um devocional, mas é sobre o quanto você está disposto ao Senhor falar com você, do jeito que você está vivendo naquele período. É você aproveitar o máximo aquele período, porque você só tem aquele período para adorar a Deus daquela forma, sabe? Aquela questão de você só tem uma vida, essa vida para adorar a Deus. Então eu falo que são os períodos da maternidade que você vai adorar o Senhor específico daquela maneira. E não vai ser muitas vezes do jeito que a gente quer. Sim. É uma vida de devoção, Exato, mas aí você aprende que é sobre a vida que você tá levando, exatamente. Não é sobre só um momento. Porque às vezes não vai ter esse momento. No meu porpério mesmo, eu não abri a Bíblia, no meu porpério eu não consegui orar. Eu fiquei 1 mês praticamente sem falar, assim, intencionalmente com Deus, mas na minha cabeça, no meu coração, ali entre uma mamada e outra, entre uma dificuldade e outra, eu via o Senhor presente me sustentando. Então, assim, eu falo que não é sobre o quanto você tá fazendo uma coisa, como que eu posso falar, planejada, sabe? Sim. Porque, volto a falar, a gente não tem controle nem disso. Sim. Mas a gente tem que estar com o coração conectado ao Senhor, né? E essa conexão, ela vai revelar o Senhor de alguma maneira. A maternidade revela. Ele muito. Te deu de presente, eu né? vejo ela me discipulando. A gente fala, é um bebê, mas ela me discipula, entendeu? Então, ele te deu, então, tipo, agora é o período de você cuidar disso que eu te dei. Então, exato. É uma devoção. Exato. O cuidado com a Manu O cuidado. Então, e eu lembro que eu tinha falado isso com o Senhor. Eu falei, Senhor, que eu possa descobrir que cuidar de outra pessoa, de outro ser, é devoção ao Senhor. E o Senhor tem me ensinado isso, que é uma adoração que eu entrego a Ele, cuidando bem da minha filha. Sim. Então, e é uma adoração que é o Senhor quem vê. É verdade. É totalmente você e Deus. É você e Deus, e glória a Deus por isso. E Carol, vamos pensar pro futuro. E aí, como que você pensa, planeja, planos da vida da Manu no sentido de educá-la? Como que você pensa isso? Né, nos caminhos do Senhor, o que você já tem entendido, o que o Senhor tem falado. Uma coisa assim que eu acho fundamental, não só para a vida de mãe, mas de mulher, né, como mulher, que quando fala que a mulher sabe edifica o lar, eu tenho buscado muito isso no Senhor, sabedoria, porque eu não, volto a falar, eu não tenho feito planos, porque eu não sei do dia de amanhã, mas eu tenho vontades, né, e uma das vontades que eu tenho é permanecer orando por ela como uma mãe intercessora, né,
Porque eu acho que passos simples fazem muita diferença lá na frente. Então eu falo, Senhor, que eu permaneça uma mãe de oração. Porque eu sei que no final é isso que vai contar, sabe? É menos o que eu falo e mais o que eu faço. E isso foi uma coisa que o Senhor falou comigo durante esse período sozinha com a Manu aqui, cuidando dela. Eu percebi que eu posso ser a mãe mais eloquente. Eu posso ensinar ela a ler a Bíblia, eu posso ensinar ela os princípios bíblicos, mas se ela não vê uma mãe que tem devoção, se ela não vê meu amor, se ela não vê minhas lágrimas por Jesus, se ela não vê eu lendo a Bíblia, se ela não vê eu tendo conduta de uma mãe cristã, de nada vale eu ensinar ela. Então eu comecei a parar para pensar nisso. Senhor, o que eu quero para o futuro da minha filha, desde agora, na verdade, até o futuro, é que ela veja uma mãe que é devota ao Senhor. Não que seja perfeita, porque ela vai ter que ver meus erros e aprender com isso. Eu também não posso me cobrar de ser uma mãe perfeita, apesar da gente se cobrar. Mas eu quero que ela veja uma mãe que ama o Senhor. Então, o meu objetivo é que ela conheça o Deus dos pais dela através de um bom exemplo. Nem que seja um simples, mas um bom exemplo. Porque eu sei que eu não vou ser perfeito o tempo todo, mas eu não quero só ensinar ela princípios que ela não vê e não vive dentro de casa. E eu acho que isso é o principal para qualquer maternidade cristã. Os seus filhos terem você como a base deles, de fé. Porque é dentro de casa que isso vai ser fortalecido. Exato, não adianta eu querer que a igreja doutrine meu filho. Sim. Não adianta eu querer terceirizar uma coisa que ela só vai ver dentro de casa, tendo uma boa base cristã, uma boa base de fé. E isso não vai acontecer simplesmente eu ensinando para ela, ele tem que ler a Bíblia, tem que, entendeu? Forçando uma coisa que ela não vai ver. Então, assim, o que eu desejo para ela é que ela seja uma mulher de Deus, mas porque ela veja isso em nós, sabe? Porque ela fala, o Deus dos meus pais, eu quero que seja o meu Deus. E isso faz toda a diferença, né? Na nossa vida. Na nossa vida, com certeza. O exemplo, ele vai para frente, né? Ele arrasta, então não tem como. Né? Se ela vê uma mãe e um pai que são devotos ao Senhor, que buscam o Senhor, não tem o que fazer. Ela vai seguir os passos, porque a criança, ela aprende pelo exemplo. Né? Eu nem fico com muitos métodos, sabe? Apesar de eu ser mãe de primeira viagem, eu não tenho muitas essas expectativas de falar, eu vou fazer isso, isso e isso pra dar certo. Porque eu já vi em pouco tempo que não dá certo. Às vezes, o dia que eu mais fiquei preocupada dela dormir bem, que eu fiz várias pesquisas, que eu me informei, foi o dia que ela dormiu pior. Aí eu comecei a entender que não adiantava eu ficar muito encanada procurando métodos ou tentando entender o que eu ia fazer com ela, que eu tinha que viver um dia de cada vez. E essa é a palavra que Deus me deu para esse tempo. Viva um dia de cada vez. Até porque a criança, que é o exemplo lá da internet, é diferente da Manu. A Manu, ela tem o jeito dela, né, as características dela, as necessidades dela. A gente vê, por exemplo, no ato de dormir, que tem que ser em pé. E aqui, ó, balançando. Então, ela tem as características dela ali, as necessidades próprias e a gente vai aprendendo a ver o que ela precisa, como vai ser. Então, assim, eu não fico pondo muitos métodos, porque senão a gente também acaba se cobrando demais e não dá certo. Sim. Então, eu tô deixando o tempo correndo, um dia passando e a gente vai vivendo cada dia um dia. Exato. Muito bom, é isso. Carol, eu quero que você deixe uma mensagem, uma palavra para quem está tentando, para quem é assim como você, uma mãe de primeira viagem. Então, gente, não desistam, né? Eu sei que cada um tem uma história, cada um tem um processo, né? Mas que o Senhor possa colocar no seu coração a esperança para você permanecer, mesmo nos dias difíceis. Porque no final, não é nem sobre o filho que a gente deseja, é sobre o que o Senhor está fazendo em nós. Então, que vocês permaneçam, assim como o Senhor tem falado comigo, permaneça, né? Não é nem sobre, às vezes, o que a gente planeja como um filho ou como uma família, mas é sobre o que o Senhor está fazendo em nós. E isso vale a pena. Então, mesmo que, às vezes, a gente está tentando há muito tempo, eu também passei por isso, né? Apesar de hoje eu achar que foi pouco tempo, quando a gente está tentando, parece uma eternidade. Você fala, será, Senhor, que eu não vou ser mãe? Será que eu não vou? Mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele vai de encontro àquilo que nós precisamos. Então, descansa no Senhor e confia que sempre vale a pena. É isso, minha amiga. Eu amei. Eu também, adorei. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Que isso, né, se puder edificar um pouquinho, como o Senhor tem me edificado, como eu falei no começo, já vale a pena. Com certeza. Valeu muito a pena. Obrigada, Carol. Muito obrigada a você. Deus abençoe. Amém. Gente, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, assim como eu curti demais. Ouvir a Carol é bom demais. E não se esqueça, se inscreve nesse canal e até o próximo Para Elas Podcast.